preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das tuas asas. Deus cuida. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, É preciso tomar decisão. eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus Cuida de mim. Deus cuida de mim. na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, aleluia. Exaltado seja o teu nome, a Deus. Venha com a tua presença sobre nós nesta manhã, Pai querido. Precisamos de ti, dependemos de ti, da tua presença, ó Deus. Sem ti nada somos, ó Pai querido. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar.
Senhor, em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia, em tua presença, Senhor, onde nós queremos habitar, ó Pai. Oh, aleluia, vem com o teu Espírito sobre nós nesta manhã, ó Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder. Tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença. Levante suas mãos e declare mais uma vez. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar nos teus rios, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia, tua presença. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia. Em tua presença, Senhor, é o lugar onde queremos habitar, ó Pai. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Deus. Oh, toda honra, glória e louvor seja para ti, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia.
és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, não há outro igual a Ti, ó Deus. Não há outro digno de ser adorado, de ser exaltado, ó Pai. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Louve, aleluia. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Oh, Senhor, nos rendemos a Ti, ó Deus. Oh, nos rendemos a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. E todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos. Se você quiser colocar a mão no teu coração, é momento de agradecer ao Senhor. É momento de render graças a Ele, de dizer: Senhor, Tu és lindo, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Aleluia, Tu és exaltado, Pai. Tu és santo, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, Pai, diante do Teu altar, reconhecendo, Senhor,
a tua soberania, Pai. Reconhecendo que nós somos dependentes de Ti, Pai. Reconhecendo que não há outro Deus senão o Senhor, Pai. Para que nós venhamos estar prostrados e dizer que Tu és santo, e dizer que Tu és tremendo, e dizer que Tu és maravilhoso, e dizer que Tu és lindo, Pai. Aramanto, calabada, Oh, aleluia. A honra. A honra. a honra, A glória. a glória, A força. a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra. A honra. A honra, A glória. a glória, A força. a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, A glória. a glória, A força. a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare mais uma vez. A honra, A a glória, A força. a Tu és a nossa força. força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que
e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar. Sei em quem Tenho crido que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus. Todos acharam, amém, queridos? Você que achou, por gentileza, som, glória a Deus, conforto, amém, queridos? Só damos valor quando perdemos algo, né? Então, quando ficamos sem alguma coisa, damos o valor exato, a compreensão maior sobre o privilégio de termos um simples microfone. Queridos, Ageu capítulo 2, versículo 15, meus amados, vocês que nos acompanham online, nós tivemos um probleminha rápido no som, mas já retomamos, vocês já estão nos ouvindo agora nesse momento. Capítulo 2, versículo 15, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, ô glória, isso aí. Ageu é um livro complicado mesmo, queridos. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento, logo antes de Zacarias. Ageu capítulo 2, versículo de número 15. Amém? Vamos lê-lo? Assim diz versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Eu vou ler novamente o versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, na tua casa, na tua presença, privilégio que nós temos, meu Pai, de ouvi-lo, de termos acesso às tuas escrituras. Obrigado, meu Pai, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Deus, obrigado porque sem ti não podemos fazer nada. Colocamos nossas vidas diante de ti. Fala conosco, meu Pai. Queremos sair daqui transformados, edificados, num tempo tão difícil que estamos passando, certamente. Essa palavra de recomeço, e todos nós estamos recomeçando. Deus, fala conosco e usa-me nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar? Amém, queridos. Eu vou ler novamente o versículo 15, o versículo prefacial dessa mensagem, e diz assim: agora, pois. Interessante que o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, que é o livro
após Ageu, são profetas contemporâneos. Eles exerceram o seu ministério no mesmo período, em um período muito complicado da história de Israel, um período onde Ageu e Zacarias profetizam em um momento onde o povo estava tentando reconstruir o templo de Deus. O templo de Deus, irmãos, devem se recordar, Nabucodonosor, ele entra, o rei da Babilônia, ele entra em Jerusalém, ele destrói toda Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo, leva consigo todos os utensílios do templo, utensílios de ouro, de prata, tudo isso foi levado por Nabucodonosor, que destrói a cidade de Jerusalém, e por 70 anos o povo é levado cativo, o povo em 3 deportações, o povo de Judá, o sul de Israel, o povo de Judá é levado cativo até a Babilônia, e ali eles ficam 70 anos, Deus disciplinando o seu povo. Deus disciplina o povo por 70 anos, por estarem em desobediência a Deus, e o povo fica ali 70 anos, sendo moldado e disciplinado, como todo pai disciplina seus filhos. Após esses 70 anos, um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, levantado por Deus, Deus o inspira, Deus coloca em seu coração o desejo de fazer com que o povo que estava cativo na Babilônia, para os irmãos terem ideia, nos dias de hoje é o atual Iraque. Então o povo saiu de Israel, foi deportado para o Iraque, e ali no Iraque, por 70 anos, foi disciplinado. Aí Deus levanta um novo rei, na verdade um novo império, o Império Persa vem pós o Império da Babilônia, e domina o Império da Babilônia, e Deus fala com Ciro, Ciro, olha, faz um decreto, Deus coloca isso no coração de Ciro, e Ciro faz um decreto declarando, ordenando, ou melhor, dando a faculdade para que o povo que estava cativo no Iraque, na Babilônia, voltasse para Jerusalém. E as tribos de Judá e Benjamim voltam, e o povo volta ali para Jerusalém, começam a reconstruir o templo anterior, o templo de Salomão, um templo lindo, um templo muito belo e enorme, cheio de ouro, prata, um templo realmente suntuoso, mas destruído pelo império, por Nabucodonosor. Agora o povo volta a Jerusalém para reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído. E o povo começa a reconstrução. Ageu e Zacarias, principalmente Ageu, que é o livro que nós iremos ler hoje, meditar hoje, queridos, foi um período onde o povo volta para Jerusalém para reconstruir esse templo. E conforme o povo começou a reconstruir o templo, muitos se levantaram contra. Eu quero fazer um paralelo, porque 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos santuários de Deus, amém? Nós somos templo de Deus. Então eu quero fazer essa analogia da reconstrução do templo que foi destruído por Nabucodonosor, e o templo que sou eu, o templo que é a minha vida, que precisa recomeçar, precisa de um ar novo, precisa de um olhar espiritual diferente, precisa recomeçar, queridos. Por muito tempo ficamos e ainda estamos em isolamento social, isso traz inúmeros benefícios, obviamente, os benefícios são salutares, são maiores do que os prejuízos, mas eu não posso me olvidar, não posso deixar de falar dos prejuízos também que ocorrem no isolamento. A questão da depressão, a questão daquele que está sozinho em casa, a questão daquele que não tem com quem conversar, um pai que não tem contato mais com seus filhos, pessoas que estão dando cabo da sua própria vida por feridas emocionais, ou seja, são N fatores também que existe também um ônus sobre o isolamento social. E eu quero falar também sobre isso nesse momento onde Deus fala, olha, saia, reconstrói o templo, que sou eu, que é você, e o povo começa a reconstruir o templo. A Bíblia diz que o primeiro elemento do templo a ser reconstruído foi o altar de holocausto. O altar de holocausto é o lugar onde onde os animais eram oferecidos e eram feito aquele sistema passado já, hoje não existe mais isso. Hoje nós sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro de Deus, aquele foi imolado em nosso lugar, aquele foi morto em nosso lugar, mas no Antigo Testamento ainda havia a questão do sacrifício de animais. Então a primeira coisa, e essa era a forma de adoração a Deus naquele tempo, então o primeiro objeto a ser construído do templo foi o altar, porque sabia que somente através do altar haveria culto. Depois o povo começa a construir os alicerces da casa,
é aquilo que ninguém vê, é aquilo que está debaixo da terra, são os fundamentos todos, é aquilo que vai dar base para uma grande construção, para um grande edifício. Ninguém dá valor, ninguém olha, ninguém sabe o trabalho que dá. Num custo de uma obra, queridos, o maior custo está debaixo da terra, porque é fundamental para que toda uma construção seja levantada com segurança. Mas o povo começa, construiu o altar de holocausto, construiu, ou melhor, fizeram os fundamentos do templo novo que seria construído, mas isso acontece em 536 a.C. E essa obra demora de 536 a.C. até 520 a.C. São 16 anos tentando construir um templo, que na verdade, queridos, não saiu do seu fundamento. Foram 16 anos com tamanhos obstáculos, tantas pessoas se levantando contra a construção daquele templo, os samaritanos se levantaram contra a construção daquele templo, as questões financeiras também comprometeram a construção daquele templo. Ou seja, de 536 até 520, a obra praticamente ficou parada. Andava a passos, não vou dizer de formiga, mas passos muito lentos, muito. Aquela obra era uma obra muito lenta. Dizem que era obra de igreja, né? Então, existe uma adagem popular de obra de igreja, né? É interessante, queridos, porque obra de igreja não precisa ser assim, amém? Obra de igreja tem que ser o mais rápido possível. Mas, antigamente, principalmente quando os portugueses chegaram aqui no Rio de Janeiro, e principalmente nas regiões litorâneas, ali Angra dos Reis, Paraty, então, quando eles começaram a construir as igrejas eram construídas e tinha que pagar um tributo para Portugal. Mas o tributo que ia ser pago para Portugal só poderia ser pago quando a igreja estivesse totalmente construída. Construiu a igreja, aí paga o tributo a Portugal. O que os portugueses, malandramente, fizeram aqui no Brasil? Por isso que o Brasil tem essa questão. Eles construíam toda a igreja, deixavam só uma torre faltando. Geralmente a igreja tem 2 torres, mas se você for em Paraty, você vai ver várias igrejas com uma torre só, porque é obra incompleta. Obra incompleta não paga o imposto para Roma. Então, olha a malandragem. Quem trouxe a malandragem para o brasileiro é algo que a gente tem esse jeitinho brasileiro que nós temos que combater, amém? Que nós não aceitamos, somos novas criaturas, nascemos de novo, não aceitamos jeitinhos, o que é de César, o que é de Deus, o tributo que eu tenho que pagar eu pago, eu honro todas as autoridades, mas esse foi o jeitinho, daí obra de igreja, porque a obra de igreja nunca acaba, porque os portugueses aqui, de propósito, não acabavam a obra da igreja para não pagar tributos até Portugal. Que nós não aceitamos isso em nome de Jesus. Amém? Mas aquela obra parou por 16 anos, a obra cessou. No ano 520, a obra parou, queridos. 16 anos com uma obra praticamente zerada, praticamente apenas os alicerces. Aí Deus levanta um profeta, queridos. Deus levanta Ageu, levanta Zacarias também. E Ageu é o versículo de abertura da pregação, versículo 15. Agora, então Ageu começa, agora, desde já, nesse momento, não pode ficar assim. E eu quero trazer isso para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. É Deus falando, olha, tem que recomeçar. O tempo não pode parar, a minha vida não pode parar, os meus sonhos não podem parar, meus objetivos não podem parar, os meus ministérios não podem parar, o que Deus tem para a minha vida não pode parar. E Ageu começa usando o advérbio de tempo, agora, já, nesse momento. Obviamente, quando Ageu fala isso, ele sabia do costume nosso de postergar as coisas, de deixar para amanhã o que nós poderíamos fazer já, agora, nesse momento. E Ageu vai claro, olha, agora. Não olhe para a direita, para a esquerda, é agora. E ele continua o seguinte, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia. Esse dia, queridos, foi o ano em que a obra parou, 520 a.C. Aí, Ageu claramente vai até aquele povo e fala, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde o dia que a obra parou. E eu quero trazer isso para a minha vida. Eu preciso considerar.
Eu preciso considerar. Considerar, queridos, não é apenas se lembrar. Considerar é dar valia. Considerar é dar atenção. Pessoas contam alguma coisa para você, algumas coisas você absorve e leva a sério, outras você deixa. Agora, quando você considera o que ela falou, é porque, no mínimo, aquela pessoa tem valor para você, o que ela falou tem importância, e você não apenas ouve e bota no seu HD, não, você ouve e você dá valia àquilo, você considera, você medita naquilo, você pensa sobre aquilo, você pensa no que fazer. É isso que Ageu está falando agora. Considera, não basta lembrar, não basta saber, tem que dar valia ao que você ouviu. Passamos aí, queridos, vamos botar aí 4 meses de isolamento social, para um isolamento social que nós sabemos que nosso país é um país totalmente diferente, não adianta comparar a Alemanha, Inglaterra com o Brasil, isso aí é uma utopia. Nossa desigualdade social é muito grande. Na verdade, isolamento social foi para a classe mais abastada, aqueles que têm mais condições, aqueles que podem trabalhar num home office, aquele que está numa situação complicada, numa situação que tem que sair de casa, tem que trabalhar. Então, é o tipo de isolamento que não foi possível ser feito da melhor forma em nosso país, por motivos óbvios de um país com uma desigualdade social enorme, que só denota como a política, como os nossos governantes estão afastados da vontade do povo. Isso é claro e notório, queridos. Mas, em todo isolamento, seja ele mais amplo ou mais restrito, todos nós sentimos, desde o mais pobre ao mais rico, porque algumas coisas saíram realmente do nosso contato, algumas coisas perdemos realmente, o isolamento ocorreu de uma forma maior ou menor. E o que me chama a atenção, queridos, que eu tenho que considerar tudo o que aconteceu. Eu tenho que levar em consideração, tenho que dar valia todo esse tempo, como Ageu fala. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, desde o dia que você parou. Queridas, tem pessoas que pararam de sonhar, pararam de planejar, pararam de ter objetivos, no afã de que quando tudo isso passar, pode ser tarde demais. Pessoas pararam seus objetivos, seus sonhos, seus projetos. E é interessante que Ageu, claro que eu estou fazendo uma analogia aos dias de hoje, mas é interessante que Ageu vai, considerar tudo o que está acontecendo desde aquele dia, desde o dia que a obra parou. Por que parou? Por que eu parei? Por que eu fiquei desanimado? Por que eu esfriei? Por que eu tirei a mão da obra? Por que eu não vim? Por que eu desisti? Por que eu não tenho mais aquele desejo de ler as Escrituras? Por que eu não tenho mais aquela alegria de vir à casa de Deus? Por que isso se esvaiu de mim? Por que isso se perdeu? É isso que a gente está falando. Olha, a questão não é a obra ter parado. A questão é o porquê da obra ter parado. A questão não é porque os seus objetivos não estão sendo alcançados, é o porquê, o que o levou a deixar de sonhar, a deixar de avançar, a deixar de crer. Amém, queridos? Por isso que Ageu fala, considera o que está acontecendo, porque tem alguma coisa aí. Tem algum problema na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Algo aconteceu, queridos. E somos vários aqui, muitas pessoas, queridos. Cada um tem um projeto, um sonho, cada um tem um desejo no seu coração, e Deus está falando contigo de uma forma muito particular. Deus vai falar ao coração de cada um, amém? Aquilo que parou, aquilo que cessou. E Deus fala, porque o finalzinho do versículo diz assim, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, antes de construir alguma coisa, antes de recomeçar, agora, pois, considera o porquê de você ter parado. Porque recomeçar, queridos, por recomeçar, todos recomeçarão. A questão é, se recomeçaremos bem, considerando tudo o que aconteceu, dando valia ao que aconteceu, vendo pontos positivos, pontos negativos, o que eu acertei, o que eu errei, porque eu quero recomeçar para verdadeiramente minha vida ser transformada. Amém, meus amados? Então esse versículo para mim ele é muito forte, porque antes de pôr pedra sobre pedra, antes de construir, considera tudo o que aconteceu. Trazendo para os dias de Ageu, considera esses 16 anos que a obra ficou parada. 520, a obra parou. Considera tudo isso antes de voltar a construir o templo de Deus.
Amém? Antes de eu reconstruir o que Deus tem para a minha vida, eu tenho que levar em consideração o porquê de eu ter esfriado, o porquê de eu ter paralisado, o porquê de tantas coisas terem acontecido na minha vida. Amém, igreja? Glória a Deus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Volte aí em Ageu capítulo 1, versículo 1. Quem gosta de ler a Bíblia, diga amém. Amém. Ageu 1, 1. Todos acharam, amém? Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel. Olha que nome lindo para você colocar para o seu filho, Zorobabel. Lindo, né, gente? Misericórdia. A Bíblia tem cada nome fantástico. Tem crente que repete, né? Bota o nome, ô glória. Muita fé. Nem Israel vi tamanha fé assim. Mas hoje, graças a Deus, o filho pode ter o direito, né, de trocar o seu nome no cartório. Isso é uma libertação para alguns. Mas, queridos, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Para aqui, queridos. Começa Ageu a profetizar, e Deus fala que Ageu profetiza a 2 homens. Primeiro, Zorobabel, que era o governador de Judá, e o segundo, Josué, que era o sacerdote na época. Então, Deus manda esta palavra na hora que esses dois pararam a obra. No ano 520 a.C., chega a profecia de Ageu, Deus falando com esses 2 homens. E, resumindo, a palavra era: não parem, não desistam, não retrocedam, mas considere tudo que aconteceu nesses 16 anos. Retomem a obra, retomem o trabalho, retomem seus sonhos, mas não se esqueçam do que levou vocês a pararem, para que isso não venha acontecer novamente, para que possamos aprender. Quem gosta de aprender com os seus erros? Eu prefiro aprender com o erro dos outros, confesso, mas aprendemos muito com os nossos, demais, creio eu, mais com os nossos que com os dos outros. Então temos que estar ligados, porque é isso que Deus está falando. Olha, vamos retomar a obra de Deus, vamos retomar, mas considere tudo o que aconteceu, tudo que levou você a passar pelo que você passou. Amém, igreja? Versículo 2, olha o que diz versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, olha o que Deus fala, esse povo diz o seguinte: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo falava, o povo declarava isso: olha, não chegou a hora não chegou a hora de edificar a casa, não tem como, a hora não é essa, não tem tempo ainda, como ele diz, não veio ainda o tempo, não é tempo ainda de construir. Isso acontece em 520 a.C., quando a obra para, e o povo, era um burburinho, isso rodava no meio do povo, não é tempo ainda, ou seja, álibis que nós criamos, para não retomarmos, para não recomeçarmos, álibis, e queridos, nós começamos a criar vários álibis, para tentar explicar a nossa falta de ousadia, a nossa falta de coragem, nossa falta de esperança, a nossa falta de determinação para recomeçar algo. É muito difícil recomeçar. Muito difícil, queridos. Muito difícil. É melhor você pensar em outra coisa, pensar em outro objetivo, mas recomeçar aquilo que você tinha como objetivo é sempre muito complicado. O novo já é complicado. O homem por si só, ele gosta do que é costumeiro, ele gosta da acomodação, ele gosta, você, até para ir para o emprego melhor, você fica preocupado, porque você já está tão acostumado com o seu, e só em sair daquele lugar, o risco de perder o que você tinha é enorme, e o homem acaba se acomodando. Por isso os álibis e as desculpas são inúmeras, e o povo chegou a dar desculpa de que não era o tempo ainda. Quando Deus já tinha dito, olha, voltem e reconstruam. O povo já tinha reconstruído o altar do holocausto, o povo já tinha colocado os fundamentos do templo. E agora vem a desculpa que não é tempo ainda. O que eles estavam escondendo? O que nós estamos escondendo?
O que nós estamos encobrindo ou colocando debaixo do tapete para não fazermos aquilo que nós sabemos que é o certo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus amados? E quando eu prego e estou falando sobre isso, não tem nada a ver com sair de casa ou ficar em casa, muito pelo contrário, cada um sabe da sua situação. Mas eu falo dos projetos e dos sonhos que nós temos. Considerai tudo isso, leve em consideração tudo que aconteceu. E o povo dizia, não é tempo ainda de reconstruirmos o templo. E aí Deus fala, olha aqui de versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, para aqui, queridos, primeiro o povo fala, e Deus aponta, né? Olha, o povo está dizendo aí, está correndo na rua, que não é o tempo ainda de reconstruir o templo. Então eu vou dar uma palavra para o povo, para deixar bem claro o porquê deles criarem álibis e desculpas, quando na verdade não é esse o motivo. O motivo é o seguinte, olha o que Deus fala, versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou bonitas, ou confortáveis, dependendo da versão, enquanto esta permanece em ruínas? Olha o que Deus fala, é tempo de vocês ficarem em mansões, enquanto a casa de Deus está destruída. Em outras palavras, o que Deus está falando, não é tempo ainda? Ah, mas é tempo para você construir sua casa linda. Ah, mas é tempo para você ser egoísta. Ah, mas é tempo para você pensar apenas em si. Enquanto a casa de Deus, trazendo para os dias de hoje, enquanto a sua vida espiritual, que é o mais importante, está sendo deixada de lado. É tempo para você fazer tantas coisas, mas buscar Deus, não. Buscar Deus não é tempo ainda. Ter uma vida no altar de Deus não é tempo ainda. Olha os álibis, olha as desculpas sendo criadas, Deus fala, não é isso. Tem tempo sim, tanto tempo tem, que vocês estão construindo casas belíssimas. Mas a casa de Deus está em ruínas. Que isso, quando eu falo de casa de Deus em ruínas, obviamente, eu não estou falando da casa física, eu estou falando da minha casa, eu, você, cada um de nós. Estamos pensando em coisas do meu trabalho, tem que pensar, obviamente, eu vou trabalhar, eu tenho sonhos no meu trabalho, eu tenho sonhos nos meus estudos, eu tenho sonho de uma faculdade, eu tenho sonho de crescer na vida. Claro, tudo isso temos, e teremos, e devemos ter. Mas isso coloca de lado também a vontade de Deus? São antagônicos disso? Esses objetivos são antagônicos, ou seja, buscar Deus me impede de ser uma pessoa próspera nessa terra, me impede de estudar, de prosperar. Não! Então, por que na balança, sempre a balança tende a cair, quando é a vontade de Deus? É isso que Deus está falando, olha, não tem desculpa. Não adianta falar que não veio o tempo ainda de construir a casa de Deus, porque a de vocês está linda, estão lindas, as de vocês. Quem está entendendo, diga glória a Deus, queridos. Eu tenho que olhar para a minha vida e falar, Senhor, em nome de Jesus, da mesma forma que eu tenho uma intensidade para buscar meus sonhos naturais, me dá essa intensidade para buscar os sonhos espirituais, me dá essa intensidade para buscar realmente a presença de Deus, para me envolver com aquilo que Deus tem para a minha vida, projetos, sonhos espirituais também. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, olha aqui de versículo número 5. Deus continua, ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Em outras versões, na revista corrigida, está assim, aplicai vossos corações aos vossos caminhos. É interessante, queridos, porque considerai o vosso passado, Deus fala, olha, vocês só estão pensando em vocês, se esqueceram de Deus. Considere o passado de vocês. Olha o que aconteceu nesses 16 anos. Olha tudo que vocês passaram. Olha tudo que vocês estão enfrentando. Olha os problemas que vocês tiveram. E assim Deus fala conosco. E assim eu trago isso para todos nós, amém? Que devemos meditar e considerar o que se passou. Considerar o que aconteceu. O que tem acontecido na minha vida. Faça
Faça um checklist da sua vida. Como está a minha vida? Considere o que está acontecendo. E tente entender os porquês de estar assim. É isso que Deus está falando. Olha, vocês só pensam nas suas casas, vocês estão egoístas de construir essa casa de Deus destruída. Considere o passado de vocês. Olha o que diz o versículo número 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha que Deus fala, vocês não estão vendo que não está dando certo? Vocês não estão vendo que vocês estão dando murro na ponta da faca? E o interessante é que a Bíblia diz, tendes semeado muito e recolhido pouco. É interessante porque para eu semear muito, eu tenho que ter recebido, né? Ninguém faz assim, a semente aparece. A semente, porque se eu estou semeando muito, é porque eu tenho muitas sementes. Mas o retorno tem sido pouco. Olha, queridos, que tem coisas que você fala, por que está dando errado isso? Se eu estou me esforçando tanto, se eu estou me doando tanto, se eu estou semeando tanto, semeio até mais que os outros, planejo até mais que os outros, mas estou colhendo muito pouco. E a Bíblia vai além. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Olha, a pessoa chega a comer. Ela não está passando fome, mas não a farta. Ela não fica tranquila, satisfeita. Ainda falta algo. Continuando o versículo. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Ou seja, é sempre alguma coisa que você tem, mas não chega a ter a plenitude. Sempre parece que está faltando alguma coisa. Você conquistou, mas sempre falta algo. Nunca você está satisfeito. Sempre está faltando algo. Que eu não sei se alguém já passou por isso. Tantas pessoas, você encontra pessoas que até possuem sonhos, têm grandes coisas, casas lindas, mas se você pergunta, olha, está faltando alguma coisa. Ela não consegue saciar, por mais que a mesa dela esteja cheia. E o final do versículo diz, que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. Ele recebe salário, mas ele coloca e cai tudo no chão, vai embora. Certamente você deve conhecer muitas vidas que ganham muito bem e estão todas endividadas. Que ganham muito bem, mas não conseguem reproduzir isso em felicidade, em alegria. Por quê, queridos? Por que não alcançamos a plenitude da nossa satisfação? Por que não conseguimos ficar satisfeitos com aquilo que temos? Porque sempre parece que está faltando algo. Porque o povo estava postergando o que era principal na sua vida. Não é tempo ainda de eu ir para a igreja, não. Não é tempo ainda de eu buscar Deus, não. Estou muito jovem. Deixa eu curtir a vida mais. Queridos, eu não nasci em berço evangélico. Eu fui me converter com 25 anos. 24, perdão. E sei o que é curtir a vida. E quantas vezes, depois eu aprendi o que é curtir a vida, né? Porque o verbo curtir, vem do curtir o couro. A pessoa que está fazendo o couro, ela pega um pau e vai batendo no couro para curtir ele. Aí o jovem fala, por muitas vezes eu falei, né? Vou curtir a vida. E curtir a vida é apanhar, é bater no couro. E apanhei muito, queridos. Apanhei muito. Mas é aquela corrida onde você alcança algo e sempre falta mais alguma coisa. Sabe a pessoa dependente? Que ela se sacia e depois tem que ter mais e nunca ela consegue a satisfação plena? Parece isso, ganha um salário bom, mas saquetel furado. Semeia muito, mas recolhe pouco. Ou seja, nunca está satisfeito, nunca está pleno naquilo que tem como alvo na sua vida. Por quê? Postergar a vontade de Deus em suas vidas. O povo estava postergando aquilo que devia ser o principal, reconstruir o templo. Por vezes eu postergo aquilo que Deus tem para a minha vida. O sonho espiritual que Deus tem para a minha vida. Os alvos espirituais que Deus tem para a minha vida. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso... Novamente, Deus repete, considera o vosso passado.
Leve em consideração como você está. Leve em consideração como você está. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a minha vida. Deus tem mais para as nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Não adianta que falar isso para mim, que eu tinha menos de 24 anos, para mim não tinha sentido nenhum. Mas quando Deus falou no meu coração, Ele começou a colocar projetos novos para mim, sonhos novos para mim. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Considere o vosso passado, considere tudo que você passou, considere o que você está passando, para que você venha reconstruir pedra sobre pedra. Foi a abertura do texto. Não adianta eu construir algo, reconstruir algo, se eu não levar em consideração o passado, o que aconteceu, o que me levou a estar assim. Senão eu irei reproduzir os mesmos erros e as mesmas falhas. Versículo 8. Dê um pulo aí no versículo 8. Olha o que Deus fala. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado de Subir o monte. Olha que, primeira coisa, tem que trabalhar. Considera o vosso passado, não está da melhor forma. Eu tenho sonhos para você, eu tenho projetos, mas a primeira coisa, quer recomeçar? Sobe o monte. Pastor, subir o monte para orar? Não, não é para orar. É subir o monte para pegar a madeira que está lá em cima. Cortar madeira. Claro que isso é uma analogia, amém, queridos? Em outras palavras, subir o monte não é tranquilo, é trabalhoso, é esforço, é determinação, é perseverança. E quando você sobe o monte, eu fico assim, deixa eu abrir um parênteses, que eu fico muito feliz com os jovens que sobem, fazem trilhas maravilhosas. Eu não gosto muito de trilha, mas fazem trilhas maravilhosas, quando chega lá em cima, o visual maravilhoso, está na hora de voltar. Eu brinco com algumas pessoas assim. Mas assim, dá vontade de ficar lá o tempo todo, porque é muito lindo o visual, mas, poxa, vai escurecer. Sempre assim, vai escurecer, tem que descer logo. E perde o visual maravilhoso. Mas por quê? Porque subir um monte é difícil, queridos. Em outras palavras, o que Deus está falando para aquele povo é o seguinte: olha, tem tempo sim para você reconstruir sua vida espiritual. Só que tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Tem que trabalhar. É do suor do nosso rosto que nós tiramos nosso sustento. É muito fácil pedir para Deus me abençoa, só que você não estuda, não trabalha, não busca algo além. Não vai sair do lugar. Amém? É do suor do nosso rosto que nós tiramos nosso sustento. Gênesis capítulo 3. Só você ler lá. Algo que Deus colocou para o homem, do suor do rosto, que nós tiraríamos nosso sustento. Amém ou não amém? Tem que subir o monte. E quando sobe o monte, vou olhar o visual, vou descer. Não, agora vai cortar madeira. A Bíblia diz, trazei madeira. Vai pegar a árvore, vai cortar, derribá-la, vai tirar a madeira, vai descer com a madeira do monte e vai reconstruir a casa de Deus. Não é fácil, queridos. Demora. É algo que Deus vai tratando o nosso coração, sim, mas é a maior experiência que nós temos com Ele. Vale a pena ter uma vida no altar de Deus. Vale a pena conhecer Deus, ouvir Deus, ser ministrado por Deus, ser direcionado por Deus. É aquele pouco que na mão de Deus é muito. Ser fiel no pouco e sobre o muito o colocarei. Tem que ser fiel no pouco. Irmão, eu quero ser fiel quando ganhar bem. Não vai ganhar bem nunca. Porque Deus prova o nosso coração para sermos fiéis no pouco. Em sendo fiel no pouco, sobre muito colocarei. Mas tem gente que se corrompe com pouco. Nunca Deus vai dar muito. Porque no pouco já se perdeu. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem que subir um monte, tem que cortar a árvore, tem que tirar madeira, tem que descer com a madeira, e não vai ser uma subida só, 1, 2, 3, não sei quantas subidas serão feitas, porque a casa tem que ser construída. Eu não sei, querido, eu tenho certeza na minha vida, obviamente quero morrer na presença de Deus. Em outras palavras, vou subir monte, pegar madeira até a hora de morrer. Eu quero ser achado por Deus no dia que Ele me chamar, no altar de Deus, com a minha vida firme em Deus. Amém, igreja? Quantos não estão se desviando agora? Quantos não se esfriaram agora, queridos? São 4 meses de porta de uma igreja fechada. Quantos não se desviaram? Quantos não se esfriaram? Quantos não estão dando a desculpa hoje que ainda não é o tempo? Quantos?
sendo que estão fazendo tudo já naturalmente em todas as áreas da sua vida, mas Deus, espera aí, não chegou o tempo ainda. Eu falei domingo passado, queridos, pessoas que já pisaram em todos os lugares, menos na igreja. Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Porque o que Deus combateu aqui, nessa seara, nesse versículo 4, foi isso. Vocês estão em casas apaineladas, belas, mas a minha casa está destruída. O que adianta? O que adianta seus projetos seculares estarem sendo concretizados e a sua vida espiritual longe? Vai ganhar salário, vai sair embora rápido. Vai semear e não vai colher. Vai beber e não vai saciar. Vai se vestir e não vai aquecer. Queridos, vejam bem, os bens estavam chegando naquele povo. Estava chegando roupa, estava chegando água, estava chegando salário, estava chegando a semente, mas nunca era o prazer completo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 9. Olha o que Deus fala para o povo. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha que Deus fala, sabe por que o salário está caindo no saco furado? Porque eu estou furando o saco mesmo. Sabe por que a semente está indo, mas não está tendo colheita? Porque eu estou mandando parar, cair o orvalho do céu. Eu estou mandando parar de chover. Só você ler a continuação do versículo. Olha o que diz o versículo 10. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Deus reteve. Sabe por que Deus reteve, queridos? Porque queremos apenas o nosso. E o principal, que é realmente experiência com Deus, está voltado para Ele, tem sido deixado de lado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus tem um recomeço para nós, amém? Todos nós estamos recomeçando, de uma forma mais intensa ou não. Todos nós estamos recomeçando. Pedra sobre pedra. Deus não fala, é rapidinho, não. É pedra sobre pedra. Pouco a pouco, paulatinamente, sem pressa, sem ansiedade. Pedra sobre pedra. Falar sobre ansiedade num tempo como esse é sempre muito complicado. Tem que estar, joga ansiedade, entrega a ansiedade nas mãos de Deus, porque é pedra sobre pedra. É pouco a pouco. E Deus recomeça em nossas vidas. Amém? Capítulo 2, versículo 2. Olha o que Ageu, inspirado por Deus, diz. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, versículo 3, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Olha o que Ageu, inspirado por Deus, fala. Olha, vocês que estão aí, vocês conheceram o templo de Salomão? Lindo, né? Em comparação ao novo templo que vocês estão construindo, realmente nem se compara. O templo de Salomão era ouro, prata, muito belo, muito rico. Davi tinha separado todos os seus bens particulares e tinha levantado também muito dinheiro para a construção do templo de Salomão. Aí, o que Ageu fala? Olha, realmente a casa que vocês estão construindo agora, se for comparar com a de Salomão, meu Deus, não tem comparação. Não tinha muito ouro, tinha pouca prata, eram mais madeiras. Realmente não tinha comparação. E Deus fala, olha, não é pouco, não parece pouco. Recomeçar sempre é difícil, queridos. Recomeçar é que nem estudar, né? Você começa estudando, até pegar o ritmo, é muito complicado. Quando você pega o ritmo também, você corre, você avança. Mas para pegar o ritmo, e era isso que Deus está falando, olha, não olhe, não façam comparações. Porque antes era assim, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. Não façam comparações. Saibam que Deus tem o melhor para as nossas vidas. E esse recomeço será muito melhor em nome de Jesus. Eu creio que ele é um tempo muito melhor por vir. Eu creio numa igreja madura, num povo maduro,
num povo que considerou o seu passado, num povo que considerou esses 4 meses, num povo que dá valor àquilo que perde. Queridos, a Europa, você vê ali principalmente a parte oriental, Turquia, onde Paulo pregou, todos os lugares onde Paulo pregou, queridos, Turquia, Ásia Menor, todos aqueles lugares, tudo foi tomado. Tudo, o Islã tomou tudo. Triste ver isso. A Europa, como está hoje, as igrejas estão lá, mas frias. Apenas apontando no endereço fixo, mas estão frias, uma igreja fria. E não podemos, queridos, cairmos na mesma falha dessas igrejas, porque muitos estão esfriando. Então, eu tenho que considerar esses 4 meses, extrair, dar valor. Uma porta aberta, queridos, isso é muito valoroso. Ficamos 4 meses com as portas fechadas, todos nós sentimos, e a partir daí eu começo a dar mais valor ainda à porta aberta. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Quão grande é o valor que nós damos para as coisas quando nós estamos prestes a perdê-las, ou quando a perdemos. Por isso que Deus fala, olha, não façam comparações entre a casa nova e a casa antiga, que não façam comparações ao que você teve e o que você vai ter agora, porque o que você vai ter agora é o momento de Deus para a sua vida, é o melhor de Deus para nossas vidas. Eu tenho certeza, tempos melhores virão em nome de Jesus. Uma igreja mais madura, uma igreja consciente, uma igreja que dá valor àquilo que ela tem, uma igreja que frutifica, não fica pensando no tempo perfeito para frutificar, ela frutifica sempre. Uma igreja que está preocupada com o irmão e com a irmã, porque enquanto estamos aqui todo domingo nos vendo, é mais fácil, mas 4 meses sem ver os irmãos, como está o irmão? Pô, ele sumiu, ele não fala mais, será que ele se desviou? Será que ele se esfriou? Quantos não caíram em uma dessas facetas que eu falei? Mas olha o que diz o versículo 4 do capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, isso é Ageu profetizando, queridos. Amém? Eu fico imaginando essa carta chegando nas mãos de Zorobabel, ser forte. Zorobabel era o governador de Judá, queridos. Bota aí o governador, vamos botar o governador não vou botar do Rio de Janeiro, não. Vamos botar, tá difícil achar algum, né? Peraí, deixa eu... Bom, queridos, infelizmente essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Mas nós respeitamos todas as autoridades, por elas nós oramos, amém? Oramos por todas as autoridades, mas que a justiça é feita, sem dúvida a justiça é feita. Amém? Os irmãos sabem que pelo meu trabalho eu não posso nem me aprofundar muito em falar nada, né? Não posso me comprometer. Mas versículo 4, queridos, vamos ler novamente. Ora, pois, ser forte, Zorobabel. Olha como Ageu fala, ser forte. Queridos, se Ageu manda essa mensagem para Zorobabel, para ele ser forte, é porque Zorobabel estava como? Fraquinho, desanimado, inseguro, triste, recomeçar. Caramba, como é que a gente vai começar essa obra de novo? Eu já coloquei a mão nisso, não deu certo. Eu parei, eu comecei, eu sonhei, eu fiz o altar de holocausto, eu comecei a construir os fundamentos do templo, depois foi muita perseguição, faltou dinheiro, eu parei. Não tenho mais coragem, não tenho mais vontade. Quantos, queridos, você não fala, não ouve isso? Não, igreja, não tenho mais vontade, não tenho mais esse sonho, não, mas estou cansado disso, daquilo, estou decepcionado com pessoas, com tantas coisas que nós ouvimos. Aí Ageu fala, ser forte, camarada. Zorobabel, eu sei como você está, ser forte. Essa obra é de Deus e vai prosperar. A obra na sua vida é de Deus e vai prosperar. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Que eles não têm outra solução. Olha o que Deus fala, ele, por 3 vezes, ser forte, Zorobabel, governador, ser forte, Josué, sumo sacerdote, ser forte, o povo, porque, meu amado, se o governador não é forte, o povo tende a enfraquecer. O nosso exemplo são as lideranças. Se as lideranças se corrompem, a probabilidade do povo se corromper é muito grande.
falar do povo, porque o povo brasileiro é assim, porque o povo americano é assado, queridos, é só você ver a história, é só você enxergar as raízes, amém? Isso tudo está entranhado no povo, e para se desviar, para se libertar de tudo isso, queridos, é um trabalho muito intenso. Aí Ageu fala, ser forte, povo também, e mais, trabalhai. Queridos, a palavra é essa, confie em Deus, porque ele diz mais, porque eu sou convosco. A palavra é essa, Deus é conosco, trabalha, rala e ser forte, que Deus vai prosperar. Deus é conosco, ser forte e trabalha, Deus vai prosperar. Amém, meus amados? Não existe outro tripé, não existe outro tripé. Tirem as acomodações, tirem o se acostumar, porque muitos já estão até acostumados, queridos. Muitos estão até acostumados. É ou não é, queridos? Nos acostumamos? Acostumamos. Versículo número 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, eu quero declarar isso para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Dentro de pouco, querido, em nome de Jesus, que possamos declarar isso dentro de pouco. Amém? Farei abalar, Deus falando, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Versículo 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta, diz o Senhor dos... Queridos, essa casa sou eu, você, amém? Deus vai nos encher de glória. Eu creio nisso. Senhor, eu quero ter experiência contigo. Senhor, eu quero sair desse tempo com experiência. Senhor, eu quero ser mais usado por Ti. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Senhor, eu quero dons espirituais para a minha vida, Senhor. Eu quero fazer a Tua obra, eu quero colocar a mão na obra. Amém, meus amados? Versículo 8. Minha é a prata, olha o que Deus fala. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos... Olha o que Deus fala, minha prata e meu ouro. Em outras palavras, o problema não é dinheiro. Deus está falando o seguinte, olha, o problema não é dinheiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, queridos, se nós somos filhos de Deus, e se nós estamos buscando a Deus, Ele vai nos conceder. Ele vai nos ajudar. Mas se eu estou botando no saco e está furado, está caindo, é porque não é questão de não ter tempo, é porque alguma coisa está errada na minha vida. Eu estou priorizando outras coisas em detrimento de Deus. E aí Deus cerra, Deus fecha os céus para não chover. Um povo que vivia da agricultura, não tem mais semente, não tem o que colher. Amém, igreja? A questão não é falta de dinheiro, Deus está falando bem claro, não é questão de dinheiro. Tem que confiar em mim, tem que se esforçar e tem que trabalhar. Versículo 9, lindo, queridos, para encerrar o culto desta manhã. Olha o que diz versículo 9. A glória desta última casa. Que última casa é essa? É a casa que está sendo reconstruída. É a casa que eu estou construindo pós-pandemia. É a minha vida pós tudo isso. É a minha vida depois de considerar tudo que aconteceu. É a minha vida que determina que é agora. É a minha vida que está se esforçando, que está sendo forte, que está trabalhando, que sabe que Deus é conosco. A glória desta última casa, somos nós, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa, que é você, querido, será maior do que a primeira. Ou seja, como você entrou nessa pandemia, eu creio, queridos, a glória da nossa casa, que é aquela que está saindo da pandemia, será muito maior, queridos. E é interessante que o versículo termina, neste lugar darei a paz. É neste lugar mesmo, é na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Deus dará paz. Tem que começar por alguém. Que Deus comece a conceder paz na minha, na sua, em nossas casas, em nome de Jesus. Amém, meus amados?
essa glória será maior. Eu creio e oro, e esse recomeço será mais frutífero ainda. Se um dia você teve, tu terás mais. Se um dia você não teve, tu terás agora, em nome de Jesus. A glória será maior. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Pastor, mas a primeira era linda, a sua será muito melhor. E a questão não é de aparência, a questão é de prioridade. Porque o que levou aquele povo, queridos, o que levou aquele povo a parar a sua vida espiritual, foi inverter os valores. Foi priorizar aquilo que não era prioridade, em detrimento de Deus. Quando eu inverto, quando eu falo Mateus 6,33, buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você busca Deus em primeiro lugar, querido, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em nome de Jesus, com todas as dificuldades que nós teremos, com todos os dilemas que nós teremos, serão muitos, já são muitos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco. Eu sou forte e eu trabalho, nós trabalhamos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça um teste com Deus hoje. Senhor, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu ministério, Senhor, eu quero colocar Deus em primeiro lugar. Senhor, eu confio em Ti. Estou trabalhando, estou me esforçando. Senhor, agora é contigo. Eu tenho certeza e oro por isso, que passaremos por tudo isso melhor do que como entramos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Para encerrar, e agora encerrar mesmo, foi o versículo de abertura, Ageu 2,15. Agora você vai ler o versículo 15 com mais entendimento. Olha que diz o versículo 15, que foi o texto de abertura. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Amém, igreja? Eu já considerei tudo. E quando eu considerei tudo, eu vi que eu estava priorizando coisas em detrimento de Deus. E quando eu começo a colocar Deus em primeiro lugar, eu começo a construir pedra sobre pedra. É trabalho. Exige força. Mas Deus é conosco. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos elogiar a Deus. Vamos exaltar a Deus. Amém? Hoje é dia de recomeçarmos. Assim como pregamos domingo passado, a primeira série, parte 1, recomeço. Hoje também, recomeço. É dia de recomeçarmos. E recomeçarmos com cheios de fé, queridos. Saiba que Deus o trouxe aqui, Deus te trouxe aqui. Deus tem uma glória maior para as nossas vidas. Mas não é palavra de autoajuda. Igreja não traz palavra de autoajuda. A Bíblia não é palavra de autoajuda. A Bíblia não é apenas uma palavra. A Bíblia é uma palavra viva, eficaz. A Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras clamariam. A Bíblia é palavra viva. Viva. Não é um livro de autoajuda. A Bíblia mostra os meus erros, aponta para as minhas falhas, mas também me conduz para uma direção certa. A Bíblia vai além, queridos, de tudo isso. E ela fala, olha, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Saiba que Deus é contigo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Abra o seu coração para o Senhor nesta manhã. Aleluias! Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, os meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos
ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento. Os meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Oh, oh. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Toda igreja de olhos fechados. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Colocamos nossas vidas no teu altar, Deus, declarando que tu és a nossa prioridade. Porque quando tu és a nossa prioridade, Senhor, todas as demais coisas são acrescentadas. Casas apaineladas, casas boas, tudo isso, Senhor, tu acrescentas. Senhor, nesta manhã eu quero fazer um apelo. Você que está aqui nesta manhã, presencialmente ou online, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que quer entregá-la hoje, nesta manhã, quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Basta dar uma cena assim com a sua mão. Deus já te viu, mas eu quero te ver também. Vou fazer só mais uma vez esse apelo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, basta levantar a sua mão bem alto. Bem alto. Deus está aqui, amém? Eu não vou insistir. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Senhor, obrigado por esta manhã na tua presença. Dia de recomeço. Recomeços. Agora, pois, considerai o vosso passado. Senhor, eu quero considerar aquilo que aconteceu, bom e ruim, mas eu vou recomeçar pedra sobre pedra, e sei que tu és a minha prioridade. Senhor, quando confio em ti, trabalho em ti, me esforço em ti, tu és um Deus que fala, abençoa, liberta, cura. Deus, sobre cada sonho, projeto aqui hoje, em cada irmão, em cada irmã, sonhos que pararam, projetos que pararam, que cessaram, frieza em nossos corações, desânimo. Senhor, nesta manhã nós quebramos em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, novidade de vida, prazer em te adorar, prazer em te servir, vontade de servir, vontade de estar na tua casa, na tua presença. Deus, dia de manhã de recomeço, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A minha vida vai frutificar mais do que antes. Eu profetizo na vida de cada irmão e cada irmã aqui nesta manhã. Minha vida frutificará mais, mais ainda, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Senhor, abençoa o teu povo nesta manhã, que os que aqui estão e os que estão nos ouvindo, nos acompanhando, Senhor, abençoa-os, abençoa-os. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela mensagem desta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Você que foi abençoado, dê um glória a Deus aí no seu lugar.
Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos. Ainda em culto a Deus, momento de dízimos e ofertas. Estamos quase encerrando o culto desta manhã. Você que nos visita, sinta-se muito à vontade em participar ou não. Esse é o momento onde nós, evangélicos, participamos com entendimento, com alegria. Se não há entendimento quanto a esse ato, não dê nada. Mesmo que haja entendimento, mas se faltar alegria também, não dê nada. Espere o dia que Deus trará sobre ti entendimento e alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, amém? Queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, Filipenses, capítulo 4, texto que nós conhecemos tão bem, Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Todos acharam, amém? Amém? Filipenses 4, versículo de número 13, assim diz a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo faz uma declaração linda de autoridade, de certeza, que tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Esse naquele é Cristo, né? Mas o versículo 14 diz: todavia fizeste bem, igreja, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, Paulo fala que ele passou um momento de muita tribulação financeira, mas a igreja se associou a ele. Versículo 15: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Queridos, isso é uma palavra de gratidão que Paulo está dando à igreja de Filipos. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, você pensa num homem que tem tudo. Não, muito pelo contrário, um homem que passou por muitas necessidades. Mas igrejas se associaram a ele. Igrejas foram partícipes. Igrejas abençoaram o seu ministério, principalmente a igreja de Filipos. Aí no versículo 16: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha que Paulo fala: igreja de Filipos, olha, obrigado, porque não apenas uma, mas duas vezes vocês mandaram lá em Tessalônica, quando eu estava em Tessalônica, vocês mandaram recursos para mim. Versículo 17: não que eu procure o donativo, ou seja, os bens, o dinheiro, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha o que Paulo diz: Filipos, obrigado, igreja, por ter se associado a mim. Obrigado porque não apenas uma, mas duas vezes, até quando eu estava em Tessalônica, vocês mandaram recursos para mim. Aí depois de Paulo estar suprido em todas as suas necessidades, ele dá uma promessa para a igreja de Filipos. E ele diz para a igreja de Filipos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Em outras palavras, queridos, quando eu me associo, Deus me abençoa. Quando eu dizimo e eu oferto em Cristo Jesus, todas as minhas necessidades são supridas. Agora, se você dizimar e ofertar pensando em receber, em barganhar, por favor, não dê nada. O dizimar e ofertar é uma adoração a Deus. É estilo de vida. Estilo de vida. Por que você dizima e oferta? Porque eu amo a Deus. Eu dizimo e oferto porque, para a minha vida financeira, para ter retorno. Por favor, não dizime e não oferte. Deus sonda e esquadrinha o teu coração. Agora, se teu no coração, você dizima e oferta porque você é grato a Ele, porque você o ama. Queridos, tenha certeza, quando Deus encontra um coração assim, Ele supre tuas necessidades. Por isso que eu falei, quando você se associa a Ele, tenha certeza, é a melhor sociedade que você faz na face da terra. Melhor sociedade. Sabe por quê, queridos? Não existe sociedade maior. Você entra, imagina, você vai abrir um negócio. Estou abrindo parênteses, tá bem? Você vai abrir um negócio e você vai entrar, você chega para o seu sócio e diz: olha, eu vou entrar com 10%, você entra com 90%, tá bom? Você entraria num negócio desse?
Você entraria num negócio desse? Onde o teu sócio estaria com 10 e você com 90? Pô, que risco, pô. Deus fala isso conosco. Olha, você entra com 10, eu entro com 90. Eu abençoo toda a sua vida. Amém, queridos? Se associe a Deus. Devolva a Deus o que é de Deus. E certamente Deus que sonda os quadrinhos dos nossos corações, Ele supre as nossas necessidades e não capricho, amém? Deus supre as nossas necessidades. Ok, igreja? Amém? Aí na sua poltrona tem envelope de dízimo, oferta. Separe com calma o seu envelope, seu dízimo, sua oferta. Se você quiser, por mais comodidade, segurança, nós temos uma máquina de débito ali atrás com o decano Ramiro. Fique à vontade, amém? Glórias a Deus, amém? Você que já separou o seu dízimo, sua oferta, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos orar, estenda o seu envelope aos céus. Mesmo que ele esteja vazio, sem problema algum, querido. Pegue o vazio mesmo, amém? Dizime 0. 10% de 0 é 0. É a mesma coisa que 10% de 1 milhão. 10% de 0 é 0 e você está devolvendo a Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, meu Pai, por esta manhã na tua presença. Deus, obrigado por cada dizimista ofertante fiel na tua casa. Aqueles que estão aqui conosco presencialmente, que estão em seus lares agora, abençoa-os em nome de Jesus. Deus, te peço, meu Pai, sobre a vida financeira de cada um que aqui está. Abre portas de emprego para o desempregado, portas de concursos públicos, Deus, em nome de Jesus. Para aquele que está estudando, nós oramos nesta manhã. Deus, provê a vaga em nome de Jesus. Faça a diferença de quem te serve e quem não te serve, Senhor. Abre portas de empregos, concurso público, vendas. Senhor, abençoa o comércio, Deus, que retoma suas atividades. Abençoa o pai, a mãe de família. Supra as nossas necessidades, Deus. E abençoa da mesma forma esta casa. Abençoa os projetos, os sonhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo e ofertando. Aguardem que os auxiliares passarão com a cesta. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Glórias a Deus, amém, queridos? Quem foi abençoado nesta manhã, dê uma salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus. Quero dar alguns avisos rapidamente nesta manhã, manhã que Deus nos concedeu, amém? Tem avisos aí, Aninha? Tem? Opa, hoje à noite, olha, culto, celebração e fé com meu querido diácono Renan, estará aqui conosco.
nos abençoando, trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Não percam, às 19 horas, sempre um culto diferenciado, ok? Terça-feira agora, olha, o culto da noite começa às 19 e termina às 20h30, um culto um pouco mais curto, porque nós entendemos a situação do nosso bairro, as complicações que existem, então para que você possa chegar mais cedo e mais seguro em casa, ok? Instagram, nossa live, toda terça-feira às 20 horas, eu estou ministrando um estudo sobre dons espirituais. Não percam, queridos, tem sido assim muito esclarecedor. Eu preguei sobre os dons de 1 Coríntios capítulo 12, são 9 dons espirituais. Eu preguei sobre dom de palavra de sabedoria e dom de palavra de conhecimento. E terminarei os 3 de revelação, terminarei com discernimento de espírito e tentarei entrar nos demais, ok? Amanhã não, terça-feira, às 20 horas, no Instagram, Inova Vida Vila Isabel. Amém? Toda quarta-feira, a série Os 12 Apóstolos, não percam, é uma série assim, muito, muito esclarecedora, que edifica a nossa fé. Nós nos enxergamos, interessante, como as personalidades de cada apóstolo é diferente. Então, nós já pregamos sobre os dois pares de irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João. Então, irmãos, Pedro e André, um avesso do outro, totalmente antagônicos as personalidades. Já Tiago e João, muito parecidos. Então, não percam, sempre às quartas-feiras, creio eu que eu estarei pregando sobre Pedro, André, Tiago e João, eu acho que é Felipe. Não percam, amém? Quarta-feira, às 19h30. Livraria, olha, nós estamos, depois de um período em que a nossa livraria funcionava no serviço de aluguel, então o irmão escolhia qualquer livro por apenas R$2, levava, lia o livro, depois devolvia. Tá? Era uma locação do livro, mas a procura foi muito pequena, então nós resolvemos acabar com a livraria. Em que sentido? Nós estamos vendendo qualquer livro por R$5. Você vai na livraria ali, eu sei que tiveram alguns irmãos, chegaram mais cedo, já fizeram a limpa ali, mas por apenas R$5 você leva qualquer livro, desde o mais complexo ao mais simples, porque nós iremos começar uma livraria. Nós fizemos um convênio com a Sociedade Bíblica do Brasil, que fica ali na Rua Buenos Aires. Então, nós estamos trazendo todos os livros da Sociedade Bíblica para cá, venderemos pelo mesmo preço da Sociedade Bíblica, então você não terá o trabalho de ir, por exemplo, no centro da cidade, comprar uma Bíblia de excelência, como são as Bíblias da Sociedade Bíblica. Então, nós teremos aqui todas as Bíblias num catálogo, você escolhe, e no culto seguinte eu as trago, amém, eu as trago para os irmãos, tá bom? Então, você querendo qualquer Bíblia, procura ali a diaconisa Luciana Gama, que ela vai estar fornecendo os nomes das Bíblias para que você possa adquiri-las, ok? Próximo. Acabou? Amém. Olha, queridos, eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos o culto. Eu quero, assim, dar as boas-vindas a todos os visitantes. Um prazer imenso recebê-los, tá bom? Oro para que vocês, desde que vocês não tenham uma igreja, vocês possam fazer desta a casa espiritual de vocês. Mas após o culto, quando eu impetrar a bênção apostólica, eu vou pedir a gentileza para que vocês acompanhem a diaconisa Luciana Gama. Amém. Amém. O presente é um almoço no porcão. Nem existe mais porcão, né, gente? Existe porcão? Olha como eu estou, viu? Meu Deus do céu, a idade foi dita. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Diga, Luan. Rodriguinho, parabéns, meu querido flamenguista. Não cabe mais títulos na sua prateleira, no seu quarto, não é verdade? Parabéns, tá, meu amigo? Que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. Deixa eu dar um aviso, que acho que eu dei incompleto. Então, todos os visitantes, eu quero pedir um favor. Vai ser uma alegria tê-los conosco ali atrás. Acompanhem a diaconisa Luciana e a diaconisa Eloá lá atrás, que elas estarão dando um presentinho para vocês, ok? Vamos orar? Fechem seus olhos, curvem suas cabeças, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por esta manhã, obrigado por tudo que Tu falaste em nossos corações. Deus, obrigado porque saímos daqui abençoados, saímos daqui transformados, edificados na Tua palavra. Senhor, obrigado por tudo. Despede o Teu povo agora em segurança, em paz. Nos dê um final de dia abençoado na Tua casa também às 19 horas. Seja com o diácono Renan, na ministração da palavra. Deus, obrigado porque a Tua palavra nos renova.
E saímos daqui, meu Pai, verdadeiramente recomeçamos, esperançosos, fortes, com um trabalho em nossas mãos e sabedores que o Senhor é conosco. Deus, obrigado. E com o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga: amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Quero dar um aviso, eu me esqueci. Eu quero dar um aviso, Aninha, não para a gravação não, tá? Quero dar um aviso, um comunicado, na verdade. Queridos, nessa semana nós tivemos eu estou falando do ministério. Podem se sentar, por favor, perdão. Nessa semana nós tivemos um desafio imenso, que nós temos uma igreja na Formiga, na comunidade Formiga, a Igreja Nova Vida na Formiga, e eu ia trazer os slides aqui e a minha cabecinha falhou. Mas o que acontece? A igreja na Formiga, o seu imóvel, ela perdeu o imóvel, nós estávamos num lugar cedido, na garagem de um irmão, e depois de muita oração, nós fizemos uma proposta de compra do terreno desse irmão. Então, o valor de compra é R$30 mil. R$30 mil. Nós fizemos essa proposta. Quando eu falo nós fizemos, não é Vila Isabel, não. Ministério Tijuca, tá bom? Todas as igrejas se cotizaram para fazer uma proposta de compra daquele terreno, um valor de R$30 mil. E eu quero compartilhar com os irmãos que, através de seus dízimos e suas ofertas, através da sua contribuição, como nós falamos aqui hoje pela manhã, do se associar na hora do ofertório, do se associar, nós nos associamos à Igreja da Formiga e à Igreja Vila Isabel, que sou eu, você, todos nós, ofertamos R$2.500, tá bom? Para a compra do imóvel lá na Formiga. Hoje pela manhã já estávamos em R$20.800. Glórias a Deus. Então, eu creio que hoje, até o final do dia, nós alcançaremos os R$30 mil. Então, eu estou compartilhando com os irmãos uma das direções do seu dízimo e da sua oferta, a compra daquele terreno lá na Formiga. Em breve estaremos lá inaugurando aquele terreno em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. E aos visitantes, por favor, acompanhem minha querida Eloá e Luciana.